E ó, já vou avisar, não é bingo não, não adianta ficar animado, não tem nada de cartelinha, não tem bingo, não tem nada não, tá? Isso aqui é as perguntas surpresas que estão aqui. Como já foi explicado para você anteriormente, eu vou pegar uma pergunta aqui aleatória e caso você não se sinta à vontade de respondê-la, é só você falar, Fabrício, pula, passa, a gente pega a outra pergunta ali, não tem problema algum, ok? Ok, vamos lá. Eu só Gente, vou pegar mais um pouquinho de água, só um minuto. vai lá. Você quer que pause aqui ou eu posso ir falando Não, aqui? não. Vamos lá. Não, meu reservatório está aqui do meu lado. Que Pode bom. fazer a pergunta. Ah, não, mas antes eu quero falar para você que o senso de humor de Deus é incrível, pastor. Porque a hora que eu ler a pergunta aqui, você vai dar risada, tá? E eu O peguei de forma Salmo, aleatória ali, viu? então, o Salmo 2 É, diz que Deus dá risada. Deus tem dá. senso de humor. Você tem. Vamos lá. Nona pergunta. Que problemas podem resultar da posição pós-milenista com o seu entendimento de que a pregação do evangelho irá inaugurar uma era de grande paz e prosperidade para o mundo? Ah, para a gente conversar sobre pós-milenismo, pré-milenismo e todo esse cenário escatológico, foi aquilo que eu te falei na pergunta sobre o reino dos céus e novos céus e nova terra. A gente precisa fazer uma entrevista especificamente sobre esse assunto. Então, manda outra. Manda outra. Vamos lá. Não, eu só falo que o senso de humor é legal porque a gente falou sobre esse tipo de assunto mesmo. Vamos lá. Novamente, vamos tentar de novo. Nona pergunta. Cristianismo, judaísmo e islamismo. Qual é a verdadeira religião dos descendentes de Abraão? Repete, por gentileza, a pergunta. Repito-lhe. Cristianismo, judaísmo e islamismo. Qual é a verdadeira religião dos descendentes de Abraão? Ok. Obrigado pela Responde, pergunta. responde ou passa? Não, não, vamos lá. Então, Qual a beleza. verdadeira, qual a verdadeira religião de quem? Dos descendentes de Abraão. Tá. Você precisaria completar na pergunta quem são os descendentes de Abraão. Porque Isaac você tem e Ismael. Ismael, ok? Você tem Ismael, você tem Isaac e você tem Paulo explicitando que nós somos filhos espirituais de Abraão. Sim. Então, a pergunta ela é muito lato, teria que ser um pouco mais estrita, porque falar de três religiões e jogar uma árvore genealógica de Abraão, a gente precisaria de tempo. Manda outra. Manda outra? Vamos lá. Manda. Será que nós consegue fazer a pergunta surpresa hoje? Vamos lá. É Vamos lá. porque a pergunta é muito boa as suas perguntas. São perguntas inteligentes, mas a gente, por uma questão de responsabilidade naquilo que eu falo, Sim, a gente sim. precisa ter um pouco de atenção nesse sentido. Não, fique em paz, pastor. Sinta-se em casa. Vamos lá. Terceira tentativa. Vamos lá. Vamos lá. Nona pergunta. Por que devemos crer que o Apocalipse ainda não se cumpriu? Ok. Agora vai. Não, vamos lá. Bora. A minha resposta, ela é dada a partir da teologia sobre a perspectiva pré-tribulacionista, Uhum, ok? ok. Então, repete por gentileza a pergunta sobre o Apocalipse. Está dizendo porque. Vamos lá novamente. Eu tinha guardado, mas vamos lá. Eu pego de novo. Porque, de, porque devemos crer que o Apocalipse ainda não se cumpriu. Ok. Por que que o Apocalipse ainda não se cumpriu? Então, através da teologia que defende o pensamento e a interpretação pré-tribulacionista, que prega o tribulacionismo, que Cristo voltará pela segunda vez em duas fases. Primeira fase, o arrebatamento da igreja, que será invisível, e que logo em seguida ao arrebatamento,
começará o período de grande tribulação, que é exatamente o período escatológico da 70ª semana de Daniel. Aí, para explicar esses detalhes dos Sim, 70 anos, tem que fazer uma outra entrevista de 1h30. sim, Mas, assim, então, no pensamento pré-tribulacionista, que traz como fundamento bíblico a vinda de Jesus e o arrebatamento da igreja, e, consequentemente, com o arrebatamento, o início da grande tribulação, que é o período de 7 anos, cuja contabilidade é feita com base no livro de Daniel, que é os 7 anos da 70ª semana escatológica do profeta Daniel. Essa palavra que diz respeito à última semana de anos do profeta Daniel, a Bíblia diz no livro de Daniel que ela é destinada ao povo judeu, ao povo de Daniel. E a Igreja de Cristo, ela não participará da 70ª semana, que é uma semana de 7 anos, porque ela estará arrebatada, e aqui sobre a face da terra começará então a semana escatológica, a última semana escatológica de Daniel, que é exatamente a grande tribulação. Então, a partir do capítulo 6 do Apocalipse, até o capítulo de número 19, nós temos o cenário da grande tribulação. Então, por esta razão que nós acreditamos que o Apocalipse ainda não aconteceu, desde o capítulo 6 até o capítulo 19, porque do 6 ao 19 nós temos o extrato de João descrevendo os flagelos, as pragas, a cólera, a ira de Deus sobre a face da terra e a perseguição que Israel, como nação, estará passando durante este período tribulacional. Então, por essa razão, nós acreditamos que a igreja ela será arrebatada, não passará pela grande tribulação. Como o arrebatamento não aconteceu, a grande tribulação também não aconteceu, porque ela vai começar imediatamente ao arrebatamento da igreja. E por essa razão, o Apocalipse ele não teve ainda o seu cumprimento a partir do capítulo de número 6 ao 19, que é o extrato ali de João sobre a grande tribulação. Agora, Apocalipse capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, já são capítulos e passagens do Apocalipse que nós podemos até trabalhar teologicamente com as questões da historicidade do pano de fundo histórico de cada uma das igrejas da Ásia, ou até mesmo com o surgimento de Cristo em Patmos, quando ele se revelou a João naquela ilha, ok? E os capítulos 20, 21 e 22, que são exatamente esses assuntos aí da primeira pergunta que eu passei. Falei, manda outra, não é? Reino dos céus, a questão do novo céu, a nova terra, a questão que o senhor me perguntou, que você me perguntou sobre a visão pós-milenista. Então, já é um assunto para a gente discutir num outro cenário. Mas o Apocalipse, ele ainda não teve o seu cumprimento, porque ainda falta Jesus voltar para arrebatar a sua igreja e, consequentemente, ter início a grande tribulação. amém. Muito bom. Eu quero crer que um dia seja possível, isso é vontade minha, tá, pastor? Não estou dizendo que isso é profecia, não estou dizendo que isso é revelação bíblica, nada disso, mas a minha vontade é que o Espírito toque no coração dessas linhas teológicas a respeito do fim, a respeito de Apocalipse, aquilo outro, e coloque essas pessoas na mesa e traga uma convergência, porque todo mundo tem algo a contribuir e, ao mesmo tempo, tem algo para abrir mão e aceitar. E porque quem está sendo lesado com isso são as pessoas que nos seguem, são as pessoas que nos ouvem, são as pessoas que são discipuladas por nós. Não tem como, existir 3 linhas teológicas e as 3 estarem certas, uma vez que cada uma fala uma coisa. Uma está certa, 2 está errada, ou as 3 estão erradas, mas as 3 estão certas, não dá. Alguém vai ter que pagar a conta. Mas respondeu as 8 perguntas, respondeu a 9ª pergunta, né, que na verdade foi
nona, décima primeira pergunta, mas eu ainda tenho um desafio para você. Você topa? Vamos lá.